Hoje houve uma reunião muito importante no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros, para discutirmos, senador Valadares, presidente, a pauta do Senado nesse semestre. Não é surpresa para ninguém que nós estamos muito preocupados com a pauta apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O primeiro ponto de pauta era o PLS 555, Lei de Responsabilidade das Estatais. Só que esse projeto ficou para a próxima semana. O ponto de pauta número 1, que o presidente Renan Calheiros quer colocar aqui no dia de amanhã, a gente fez o apelo para que fosse colocado apenas na semana que vem, é o PL 131, do pré-sal. Esse projeto, para mim, é um grande absurdo. Eu falava, o senador José Serra, que é autor desse projeto, ele dizia o seguinte: a Petrobras está endividada, a Petrobras não vai ter condições de captar financiamento para explorar o pré-sal agora. Então, vamos tirar a Petrobras. Era isso que dizia o senador José Serra. Para quê? Para acelerarmos a extração do pré-sal. Eu faço uma pergunta. E agora? Preço do barril de petróleo, $28. Querem tirar a Petrobras? Para quê? Para entregar preço de banana para as multinacionais do petróleo? É isso. Concretamente é isso. É vender a preço de banana. É um grave equívoco. E tirar a Petrobras da condição de operadora única acaba com a política de conteúdo nacional. É um grave equívoco. Esse é o primeiro projeto. Na próxima semana, vamos ter o PL 555, Lei de Responsabilidade das Estatais, que avança na parte de licitações e contratos. Tem coisas muito interessantes ali, o projeto nessa parte é boa, mas que erra quando tenta transformar toda a empresa pública em sociedade anônima. Imagine qual o sentido do Embrapa virar sociedade anônima. Embrapa é um estatal dependente, que vive de orçamento do governo federal, que paga o custeio, que paga todas as suas atividades. A Codevasf. Hein? Codevasf, Caixa Econômica Federal, que é, na verdade, também uma empresa pública. O BNDES, que empresta a juros mais baixos, porque é um banco que não olha só para o lucro. O BNDES tem como sua principal ação o desenvolvimento econômico nacional, fazer desenvolvimento regional. Pois bem, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Banco Central independente. Pelo amor de Deus, independente de quem? Só se for do povo e da democracia. Senador Valadares, o projeto do senador Romero Jucá de Banco Central Independente, ele dá um mandato fixo de 4 anos, 2 anos fica no mandato presidencial e 2 anos no outro mandato presidencial. Imagina aqui nós temos vários pré-candidatos a presidente da República, o senador José Serra, senador Requião. Veja bem, se um deles faz o discurso de que é necessário mudar essa política monetária, porque nós temos a maior taxa de juros do mundo, que está tendo um impacto fiscal gigantesco nas contas do país. Só no ano passado, nós pagamos mais de 500 bilhões de juros dessa dívida. Pois bem, se um candidato a presidente faz um discurso pela mudança da política monetária e é eleito, ou seja, o povo votou naquele programa, mesmo assim, ele assume a presidência da República e não pode nomear o presidente do Banco Central. Isso é um escândalo, é um atentado à democracia. Tem outro projeto do senador José Serra que fala sobre limites da dívida líquida e dívida bruta. Só que os cálculos do senador José Serra, infelizmente, ele trabalhava com um crescimento médio do país de 3% do PIB. E os cálculos estão fora de qualquer estudo razoável, não batem com os números do Tesouro. E o que a gente tem visto é a opinião de vários economistas, que falam que para aquele projeto do Serra da dívida, para atingirmos aquele limite, nós teríamos que ter superávites primários superior a 3% do PIB, ou seja, fazer cortes em programas sociais e investimentos. Mas, meu presidente, senador Dário, na reunião com o presidente Renan Calheiros, nós apresentamos nossas propostas também. Um conjunto de propostas
de senadores, Valadares, dos mais diversos partidos desse campo progressista. Porque a agenda neoliberal está colocada. O presidente Renan, inclusive, está nesse momento na liderança do PSDB. Eu disse que quero convidar o presidente Renan amanhã também para visitar as outras bancadas, porque o PSDB está atendido. Os seus pontos centrais já estão na pauta, colocados pelo presidente Renan Calheiros. Agora nós queremos colocar os nossos pontos. E o presidente tem que acolher isso também, as nossas sugestões. E eu queria muito rapidamente falar sobre esses pontos. Primeiro, é um projeto do nobre senador Valadares, que fala sobre a regulamentação, que fala sobre tributação das grandes fortunas e colocar esse dinheiro diretamente na saúde pública brasileira. Esse é o primeiro projeto que nós sugerimos ao presidente do Senado Federal. Tem um segundo, distribuição de lucros e dividendos. Só 2 países do mundo que não tributam lucros e dividendos, Brasil e Estônia. O Brasil tributava, parou em 95. Antes era 15% a tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. Esse imposto, Simone, pode trazer para os cofres públicos algo em torno de 50 bi. É porque, na verdade, nesse Brasil, quem paga imposto são os mais pobres que pagam no consumo e a classe média. Porque a classe média, quando recebe um salário, você tem tabela de imposto de renda e paga lá 27,5%. Só que quem recebe salário a título de distribuição de lucros e dividendos, salários de 300 mil por mês, não pagam nada. E aqui é muito interessante dizer que no Brasil, Piketty, que escreveu Capital do século XXI, visitou o Brasil no ano passado e reclamou que a Receita Federal não disponibilizava os dados do imposto de renda das pessoas no Brasil. Depois da reclamação, a Receita Federal disponibilizou esses dados. E 2 economistas, Sérgio Gobetti e Rodrigo Oraí, fizeram um estudo pormenorizado sobre a tabela de imposto de renda e descobriram o que de fato todo mundo já desconfiava, que os 0,5 mais ricos do país são os que menos pagam imposto de renda, principalmente pela questão da isenção tributária à distribuição de lucros e dividendos. Tem outros projetos, um da senadora Gleisi, sobre juros de capital próprio, um outro também, que é de minha autoria, que é uma PEC, para a gente cobrar IPVA de jatinhos, de iates, porque um trabalhador, quando compra um carro 1.000, paga IPVA, mas quem compra um helicóptero, um jatinho, um iate, não paga nada de IPVA. E tem mais outros pontos, e eu encerro dizendo, senador Dário, outros pontos importantes. O duplo mandato do Banco Central, que nós já estamos com um projeto pronto, estamos coletando a assinatura desses senadores. No ano passado teve uma votação aqui, é um projeto de lei complementar, nós tínhamos que ter 41 votos, mas nós tivemos 32 votos, ganhamos de 32 a 31. Foi uma votação que nos animou. E eu acho que esse projeto do duplo mandato do Banco Central pode voltar sim com força, porque há um sentimento de que nós temos que compatibilizar o controle da inflação, mas a proteção do emprego e do crescimento econômico. E para encerrar, um outro projeto que nós estamos conversando com o senador Capiberibe, que está ligado à sonegação. Também houve uma alteração legislativa no passado que tirou a condição de punibilidade. Nós queremos transformar a sonegação em crime. São muitas as grandes empresas que sonegam nesse país. Então, nesse momento de crise fiscal, esses temas são muito importantes. E tem mais 2 projetos para finalizar. Do senador Paulo Rocha, que coloca a discussão sobre a redução da jornada de trabalho para 40 horas de forma progressiva. Um do senador Paulo Paim, que fala sobre a proteção contra a dispensa imotivada, e nós colocamos o segundo projeto do senador Valadares também como prioridades, que está ligado às audiências de custódia, que já está aqui no plenário. É um projeto fundamental quando a gente discute direitos humanos. O que nós esperamos do presidente Renan é que ele escute todos e construa a pauta do Senado dessa forma. Nós assumimos até o compromisso. O presidente do Senado diz o seguinte: temos que votar. Mesmo que não tenha consenso, temos que votar. Nós concordamos, desde que a pauta seja uma pauta equilibrada.
Por isso é muito importante que o presidente também aceite a inclusão de alguns desses pontos. Eu volto a dizer, encerro, que quando eu falo de tributação progressiva, é porque os números são incontestáveis, né? No Brasil, a concentração de impostos cai pesado sobre a classe média e sobre os mais pobres. E eu vou aqui apresentar vários estudos no decorrer dessas discussões para mostrar que é justamente essa pequena parcela dos muito ricos onde há menor contribuição no nosso sistema tributário. Muito obrigado, senhor presidente.